Olha, é mais um enredo patrocinado, é um enredo que tem um viés político claro. Eu prefiro, eu acho que a escola de samba, por tudo que ela representa e que as pessoas desconhecem dentro do nosso país, é o grande momento de dar um grito na rua. Eu me ressinto muito não da militância, tá? Não do panfletarismo, mas eu me ressinto muito do momento em que as escolas de samba saíam na avenida para proclamar coisas e serem a voz do povo, a boca do povo, para reivindicar coisas nossas. Nesse caso, né, esse enredo que a Grande Rio está trazendo, que fala dos royalties do petróleo, dessa brigalhada toda aí do Rio de Janeiro, enfim, eu acho que é uma reivindicação política com viés muito claro. Ela não traz muita reflexão. Ela tomou um partido, né, e expõe a sua posição política diante da questão dentro desse partidarismo que ela tomou. Mas eu dou um voto assim eu faço uma ressalva, porque no momento em que nós estamos, em que há anos as escolas, a última vez que eu me lembro de uma escola de samba chegar na avenida e fazer uma crítica política foi a São Clemente com aquele enredo do boi feito pelo Milton Cunha, que curiosamente foi derrubado, não sei porquê, a escola foi rebaixada, né? E assim, foi a última vez que a gente viu uma escola levar crítica social, levar algum engajamento de uma causa política que fosse assim, relevante pra gente, né? Enfim, foi falar sobre corrupção, foi falar desde o tempo lá do Maurício de Nassau. E hoje, o que a gente está vendo, para mim é simpático, é agradável que uma escola volte a pelo menos propor uma reflexão política acerca desse tema. Eu não sei, acho que foge um pouco também ao que a Grande Rio vinha tentando fazer, né? Ela de uma certa forma se descaracteriza, vamos dizer assim, das propostas anteriores, né? Ela desconstrói um pouco a identidade que ela estava construindo e assume um bordão, né? Eu tinha comentado aqui com os amigos, ela me lembra um pouco o Império Serrano quando veio com um enredo feito pelo Ney Ayan, que era o Para Com Isso da Calmeu, criticando a fusão do antigo estado do Rio com a Guanabara. Só que 12 anos depois da fusão. 12 anos depois da fusão, exatamente. A discussão do Império era uma discussão anacrônica. Porque não era o que estava se falando naquele momento. Ela veio com uma coisa, alguém se indignou. O contrário da questão do petróleo. Ela se indignou, naquele caso, o Império se indignou com uma causa que já era voto vencido. Enquanto que a Grande Rio, ela está tomando um partido. E assim, vamos levar em conta que em tempos, em priscas eras, assim, num tempo de vacas tão magras, absolutamente anoréxicas, em que as escolas de samba estão lavando as suas mãos e preferindo falar de qualquer totó do que tentar entrar numa briga por alguma coisa, eu acho muito interessante que uma escola como a Grande Rio, que tem uma imagem muito... Talvez a gente achasse que a Grande Rio deveria vir com o enredo da São Clemente, né? As pessoas acham que a Grande Rio é um paraíso de celebridades. Quando a Grande Rio resolve rasgar a sua camisa, bater no peito e brigar por uma causa do Rio de Janeiro, mas terá sido só ideal? Não sei, não sei qual é o viés político disso. Eu não sei que tipo de idealismo existe nisso, se tem alguma coisa. Mas assim, nesse momento eu não estou me importando com isso. Eu acho assim, se ela pretende, aí sim eu acho que é carnavalização de um tema, se ela pretende levar para a avenida uma discussão política através do carnaval e reivindicar essa questão, não sei, eu acho muito ruim, eu acho muito desagradável. Eu preferia que ela estivesse levantando uma bandeira contrária à maré política. Eu preferia os enredos da São Clemente, que metiam o pau em todo mundo, porque metia o pau em todo mundo, inclusive no que estava lá. Quando uma escola se levanta, mas levanta em favor de um discurso, preferia que ela fosse um pouco mais ousada e tentasse brigar por alguma coisa aí que nego não está brigando. Mas assim, se pelo menos ela está levantando a lebre de que, oi gente, lembra quando a escola de samba era politizada? Ou assim, lembra quando a escola de samba tentava brigar por alguma coisa do povo? Então assim, eu acho que para mim o mérito é esse. Ela está trazendo de novo à luz a reflexão política para a avenida, que era uma coisa que estava perdida. O maior mérito para mim na escolha desse enredo é esse. Quanto à execução ou ao desenvolvimento, eu tenho lá as minhas dúvidas de como o cara vai fazer isso, né? Como ele vai transformar em alguma coisa estética, matéria bruta, né, essa ideologia. Então eu prefiro me amparar
no ideário aí que ele está trazendo. Vai trazer uma reflexão política. Para mim isso é louvável, é uma questão particular. Eu só, antes de mais nada, quero me declarar inteiramente solidária com esta causa contra a Tunga ao Rio de Janeiro. Inteiramente solidária com esta causa, acho perfeita a defesa dessa questão. Só que, quando o Império fez o Para Com Isso da Calmeu, lá no final da década de 80, a fusão, aliás, era um enredo do Fernando Pamplona. Foi o Pamplona que sugeriu esse enredo e foi desenvolvido pelo Ney Ayan. Quando o Império fez isso de maneira, como você disse, anacrônica e totalmente desinteressada, né? Era apenas um grito contra alguma coisa que realmente tinha prejudicado o estado da Guanabara, segundo o entendimento da época. Nesse caso aqui, eu acho que a gente não pode falar de um enredo patrocinado, seria forte, mas eu acho que eu entrevejo aí um enredo encomendado, porque a Grande Rio não é tão idealista, me parece, a ponto de adotar esse enredo apenas por amor ao Rio de Janeiro, né? Então eu não sei, não tenho dados, estou jogando uma coisa aqui, é uma suposição. E eu acho que eu, pessoalmente, não sou adepta, não sou admiradora de enredos politicamente corretos. Embora as causas me sejam caras, por exemplo, doação de órgãos já foi enredo. A minha escola, a proteção aos deficientes já foi enredo. Mas eu não acho que isso dê nunca um bom resultado. Uhum. E Mocidade andou fazendo outros, além de doação de órgãos, enfim. Eu acho que os resultados não são bons. Por quê? Porque não há uma tradição do carnaval, há sim uma tradição de crítica irreverente, mas não há uma tradição do carnaval de defesa de causas, né? Não fica uma coisa muito legal. Eu não gosto de quase nada que se faz nesse sentido. Então tenho muito medo disso aqui. Agora, a sinopse é um desastre. A sinopse da Grande Rio eu considero a pior que nós temos, porque é uma sinopse de 2 páginas, uma das quais, inteirinha, é uma citação enorme do livro Poço do Visconde, do Monteiro Lobato, que o Lobato foi um batalhador do Petróleo é Nosso e tal e coisa. Então é uma coisa teórica, muito chata, com frases, por exemplo, o petróleo transforma-se no motor do mundo, porque não passa de energia mecânica sob a forma líquida, facilmente transportável para todos os pontos da Terra. Para que isso aqui? Quem não sabe hoje em dia qual é a importância do petróleo para o mundo, né? Então, uma página foi desperdiçada com uma coisa. O livro do Lobato é antiquíssimo, né? Um livro da época da campanha do Petróleo é Nosso, da década de 40, 50, e aí vem agora aqui inteiramente fora de propósito, né? E a sinopse propriamente dita não facilita em nada o caminho do compositor. Então eu acho que, independentemente de eu discordar, a causa é ótima, não sou a favor de carnavais com enredos de defesa de teses politicamente corretas, né? Não sei até que ponto isso é desinteressado da parte da Grande Rio, mas uma coisa eu digo, a sinopse deixou muito a desejar. O enredo me agrada, mas numa contradição, até numa antítese do que a gente tem falado aqui, de enredos que poderiam ser complicados e carnavalescos que descomplicaram e fizeram fácil o feijão com arroz e trouxeram sinopses simples e voltadas para um bom entendimento do compositor. A Grande Rio fez o contrário. É um enredo que me agrada, um enredo que poderia buscar na sinopse a parte histórica, poderia da descoberta do petróleo, viajar sobre a luta de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato teve uma companhia de petróleo antes de existir a Petrobras aqui no Brasil e foi sabotado por interesses financeiros americanos, e eu não vi isso na sinopse, entendeu? E isso que me deixa um pouquinho de orelha em pé com o enredo da Grande Rio, que é uma luta política, mesmo sendo patrocinado, é uma luta política, traz um tema, uma temática que
foi se deixando de lado com o passar do tempo, mas a Grande Rio resolve fazer uma sinopse, ou o seu carnavalesco resolve fazer uma sinopse, que não facilita nem um pouco o entendimento dos compositores. Não sei o que isso vai dar em samba, e também não sei também como que seria esse enredo em 7 ou 8 setores. Eu não vejo pela sinopse 7 ou 8 setores na Sapucaí. Não sei se faltou buscar uma parte histórica do assunto. Acho que a sinopse, desculpe, Paulo, te interromper, mas acho que eu deixei de dizer uma coisa que é exatamente isso. Pela sinopse, você não consegue ver o que vai ser o desfile. Ora, como o compositor vai fazer um samba sobre algo que ele não está conseguindo ver? Né? Um samba para uma coisa que ele não sabe qual é. Só se isso é pegadinha. Eu, como compositor, já passei por isso. Aquela pegadinha do carnavalesco, não deixar tudo na sinopse e aguardar uma reunião, que marca a reunião, ó, tiragem de dúvidas com o carnavalesco. Aí o carnavalesco fala o que vai ter. Tem muito carnavalesco que faz isso. Esse foi o meu ponto de vista. O que eu acho louvável, só para reiterar, é assim, o resgate de uma tradição da escola de samba de trazer uma reflexão política para a avenida. Isso estava perdido. Agora, realmente, não se consegue entender qual é a proposição material desse enredo. Não. Como ele se pretende mostrar, né? E assim, a partir do samba, talvez tenha essa carta na manga, como você citou, né, Cláudio? Pode ser que o carnavalesco esteja escondendo alguma coisa, mas não sei se ele já sabe bem escondido mesmo. Não sei se ele já sabe, não diz, ou se ele também não sabe. Causa para nós uma sensação no campo da boataria, né, da fomentação de ideias, causa para nós uma sensação de que precisou anunciar o tema antes de desenvolver alguma coisa. Então depois a gente vê como é que vai fazer, mas já diz que é isso aí, coloca uma coisa aí só para as pessoas saberem, e assim, ele ainda vai saber mediante a orientação do patrocinador, sei lá, será que é isso? Como é que vai desenvolver o enredo. Então assim, a gente não consegue, é um enredo que a gente não consegue julgar o enredo, por isso que eu preferi comentar só sobre essa questão da proposta de reflexão política na avenida, que era uma coisa da qual eu me ressentia há alguns anos.